Sentar em nome do Senhor Jesus. Que alegria poder estar nesta igreja, que alegria poder estar com este povo, que alegria poder servi-los mais uma vez, poder compartilhar daquilo que Deus tem depositado sobre os nossos corações. Muito feliz com os amigos dessa casa, pastor Salatiel, pastor Diego, os obreiros dessa casa. Que Deus possa continuar lhes abençoando poderosamente. Eu sei que vocês estão em uma semana aí poderosa. Espero que Deus continue falando ao coração de vocês, como já tem falado, e continuará falando ao decorrer dessa semana. Trago um abraço da minha casa, da esposa e também da pequena Esther. Trago um abraço da igreja que nós estamos com o pastor auxiliares ali na cidade de Limeira, da família Crescer, pastor Diego e também o pastor Rafael Souza, para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Queria abrir comigo, por favor, o livro de Neemias, capítulo de número 1, livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo de número 1, Neemias, capítulo 1, versículo de número 1. Muito obrigado, você me gostou, por favor. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim o texto: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, diga comigo, Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, preste atenção, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que este, eu, teu servo, está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e meu povo temos pecado contra o Senhor. Agimos de forma corrupta, vergonhosa. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés: se vocês forem fiéis, eu os espalharei. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu os tirastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1, finalizamos. No mês de Nisan, diga comigo, Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece estar tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo eu disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que os meus pais estão sepultados está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Aleluia! Então orei ao Deus dos céus e nós dizemos amém por esta palavra. Antes de você se assentar, eu gostaria que você olhasse para esse irmão do seu lado e falasse para ele com um sorriso colgate que só você tem aí. Diga para ele: você é. Essa força que você falou não é coisa nenhuma. Diga mais forte: você
né? E tem gente que vai falar, você é. Não, fala, você é isso aí. Irmãos, com muita alegria, eu trouxe hoje, quero anunciar, com um coração muito contente. Eu falei com o pastor Diego, ele falou com o pastor Salatiel, e ambos liberaram. Os irmãos que me acompanham lá no Instagram sabem que aproximadamente 2 meses atrás, 1 mês e meio, entre 1 mês e meio a 2 meses, eu lancei meu primeiro livro, intitulado Perseverança, 21 dias desenvolvendo fé e direcionamento. A ideia desse livro, ela foi escrita exatamente para pegar todas as faixas etárias e todos aqueles que têm costume ou não de leitura. Então não tem desculpas. Se você falar, pastor, eu amo ler esse livro para você. Se você falar, pastor, odeio ler, não gosto de ler, não gosto nem de ler na escola, nem ler nada, esse livro também é para você. Em 5 minutos, preste atenção, em 5 minutos você lê um capítulo. Vamos bater uma aposta? Aí você leva o livro no final, tem que levar. Brincadeiras à parte, mas Deus me fez uma palavra, me deu uma palavra, e eu escrevi esse livro no período que eu estava aqui em Piracicaba. Vocês sabem, os 10 meses que eu passei aqui em Piracicaba, hoje em Limeira, e Deus me deu o conteúdo desse livro exatamente neste período. Eu até hoje morava ali no Mirage, no Pauliceia, no Mirage, e estava em madrugada, e Deus foi falando no meu coração, diante de todos os cenários e situações que a gente estava passando, e Deus foi me dando. Naquele momento não fez sentido nenhum para mim. Confesso aos irmãos que para mim foi apenas abrir o Word do computador e escrever, como se fosse apenas escrever para mim, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E não sabia eu que mais para frente Deus me daria a oportunidade de que isso virasse um livro. Eu lancei o meu primeiro livro. Eu quero muito que vocês adquiram, tá bom? Aqui está, ele é fino, como vocês podem ver, então não tem desculpa, tá bom? Pode pegar. Pastor, qual é o valor dele? Irmãos, como o valor de custo, né, para fazer mão de obra um pouco mais alto, eu estava fazendo uma 30, mas eu sinto de Deus, nesta noite, tem um QR Code lá no final, você vai ofertar o que você sentiu no seu coração. Pastor, eu sou um jovem, eu não tenho 30 reais, eu tenho 5, mas eu quero que você passe lá e comigo, em nome do Senhor Jesus. Só que só tem um porém, se eu não me engano, eu só trouxe só 15 unidades, 15 ou 16 unidades. Então eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, não importa o valor, estou sentindo isso no coração, pastor, não importa o valor, eu quero que em nome de Jesus você leve o livro e seja abençoado pela palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos? Como de costume, esse é o pastor Salatiel, eu já fiz uma dedicatória para ele aqui. Deus abençoe, pastor, obrigado. Tudo aquilo que vocês representam para mim. Posso dar lá depois. Amém? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Irmãos, esse texto que nós lemos é um clássico da Bíblia Sagrada e nos fala historicamente sobre um dos momentos mais importantes da reconstrução de um novo templo do povo de Israel. Esse texto é o texto de Neemias e vai nos revelar a importância de alguém estar sintonizado àquilo que Deus está fazendo. Aleluia! Isso me faz pensar e refletir sobre a caminhada do Evangelho quando nós precisamos compreender que tudo aquilo que acontece, eu estou dizendo tudo aquilo que acontece, são coisas que interligam. Uma das peculiaridades de caminhar com Deus é entender que nada é fora do trecho, nada é fora da linha de raciocínio daquilo que Deus quer fazer. Tudo está conectado. Deus é um Deus tão poderoso que a palavra diz que Ele sabe do fim antes mesmo do começo. Ele é aquele que alinha os tempos, Ele é aquele que controla o tempo, Ele é aquele que é o próprio tempo. Ele não está preso no tempo dos homens, Ele é atemporal. Para Deus não tem passado, presente e futuro, para Ele é tudo a mesma coisa. Por incrível que pareça, se nós entendermos isso, iremos compreender muita coisa em nossa vida. Ou seja, para Deus não existe ontem nem amanhã, para Ele é a mesma coisa. O amanhã para Ele é agora, e o ontem também para Ele é agora. Nós estamos presos nesse tempo. Então, nós precisamos compreender que tudo aquilo que Deus dispõe a fazer está de forma direta conectada ao novo tempo. Se Deus é perfeito naquilo que faz e Ele revela a sua perfeição, Deus precisa e quer que nós compreendamos isso. E para que nós compreendamos isso, Deus quer que nós
entendamos e nos encaixamos naquilo que Ele está fazendo. Por isso que é muito importante nós andarmos sensíveis na caminhada do Evangelho, porque às vezes nós estamos reclamando de cenários onde Deus, na verdade, só está explicando o seu poder e a sua graça. Nós estamos criticando de situações onde Deus apenas está revelando algo que eu não sei o que é agora, porque eu estou preso no meu tempo. Mas Ele, que é um Deus que é atemporal, ou seja, não está preso no meu tempo, para Ele já está acontecendo. Mas para que isso venha a ser real na minha vida, eu preciso entender esse tempo. É tão incrível quando nós compreendemos isso, porque ao olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus pedindo a homens e mulheres atitudes que eles nem imaginavam que essas atitudes farariam bem mais altas do que Ele. Ou seja, Deus é tão perfeito, porque tudo aquilo que Ele faz está se conectando. Quando Deus pede para Abraão sair, em Gênesis 12, da sua casa, da sua parentela, Deus está querendo fazer com que a vida de Abraão seja um exemplo de fé, e nós já sabemos disso, mas não apenas um exemplo de fé, mas também seja um exemplo de alguém que sabe o que é andar sensível e temente aquilo que Deus está falando. Abraão vai ser o maior exemplo de alguém que toma a atitude debaixo da palavra que foi lhe direcionada, mas também é um homem que ao decorrer do caminho comete erros, porque por mais que seja considerado o pai da fé, ele comete erros, e um dos erros de Abraão é quando Deus disse que ele deveria ficar em determinado lugar, e ele não ficou, porque estava havendo escassez e fome, mas ele vai para o Egito, e Deus não quer que ele vá para o Egito. O erro de Abraão faz e coloca em risco toda a sua casa, mas Deus é misericordioso, salva Abraão, salva sua esposa, salva sua descendência e o faz retornar mais próspero, porque tudo aquilo que Deus faz está se conectando. Se eu compreendo isso, então eu posso dizer, e isso significa dizer, que nada, absolutamente nada que aconteceu na sua vida no dia de hoje fugiu do controle de Deus. Nada que aconteceu na sua vida nessa semana fugiu do controle de Deus. Absolutamente nada que aconteceu na sua vida durante este começo de mês, ou este começo, metade do ano, fugiu do controle de Deus. Eu estou pregando de forma tão simples, mas tão simples para que vocês entendam que Deus, às vezes, não requer de cenários complexos para revelar a sua glória. Ele quer apenas que a gente olhe as coisas ordinárias e simples da vida. Lembra quando Jesus foi falar sobre fé e sobre ansiedade? Ele está falando com os discípulos e ele precisa lidar com os discípulos sobre ansiedade. Qual é o exemplo que Jesus usou para falar sobre ansiedade? Ele não usou meteoros, ele não usou estrelas, ele não usou sol, ele não usou lua, ele usou passarinho. Ele disse aos discípulos: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso do meu amanhã no hoje. Ou seja, a minha mente está presa no que vai acontecer amanhã, no que pode acontecer amanhã. Então Jesus disse: para que vocês não vivam ansiosos desta forma, eu quero ensinar de forma simples, porque é de forma simples que vocês precisam compreender o Evangelho. Olhe para o passarinho, porque quando você para observar um passarinho, isso já significa que você não é alguém ansioso, porque alguém ansioso não consegue parar para observar passarinho. Então Jesus convida dizendo: observa o passarinho. Quando você observar o passarinho, entenderá que eu não deixo com que ele passe fome. E quem é mais importante para Deus? Você ou o passarinho, meu irmão? Você já se perguntou isso? Quem é mais importante para Deus? Você ou o passarinho? Se você me responder que é o passarinho, eu vou te dar uma blibada na cabeça. Não é o passarinho. Você é mais importante para Deus. Então Deus está dizendo: se eu faço com que você entenda que você é mais importante do que o passarinho, mas você observa o passarinho e compreende que eu não deixo o passarinho passar fome, quanto mais você, que é o meu filho amado. Ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo precisa se conectar de uma forma que você compreenda que eu não apenas estou fazendo em você,
Se tem alguém aqui que já não viveu certos cenários, que você em suas orações perguntou para Deus: Deus, por que comigo? A pergunta é: por que não com você? Porque aquilo que Deus está fazendo é algo que não está apenas em nós, mas é algo que está se revelando através de nós. A sua magnificência, a sua graça, a sua misericórdia, não é quando Deus permite que na minha vida vai tudo de bem a melhor, mas é quando Deus me sustenta, quando as coisas vão de mal a pior. Não é apenas quando as portas se abrem, mas é quando elas se fecham. Mas mesmo assim, Deus consegue transmitir através da minha vida uma mensagem de excelência. Estou pregando para alguém aqui esta noite, e nesta introdução eu estou dizendo e tentando ser o mais simples possível. Deus quer que você entenda que tudo aquilo que aconteceu, de bom ou mal, de positivo ou negativo, tudo esteve até hoje no controle do Deus que sabe todas as coisas. Você não está no lugar errado, você não está na igreja errada, você não está na família errada, você não está no bairro errado, você não está na casa errada, você não está no casamento errado, você não está na situação errada, você está exatamente aonde Deus está imprimindo sobre você a minha graça e a minha graça. Nós compreendemos isso, e a partir do momento em que nós compreendemos isso, e isso não é fácil, precisa ser entendido ao decorrer do tempo, nós precisamos entender aquilo que Deus está estabelecendo. Nós entendemos isso, amém? Vocês estão comigo? Digam amém? Nós entendemos isso. Então entendemos o que, pastor Abner? O senhor falou, eu preciso entender. Entendemos que nada, absolutamente nada, é feito desconectamente, é feito de forma que se conecta. Ou seja, tudo que Deus faz está se interligando com algo que é bem maior do que eu. Amém? É isso que nós precisamos entender. Uma vez que nós entendemos isso, então você pode me entender. Significa dizer que onde eu estou agora, a forma com que eu estou vivendo e as coisas que estão acontecendo, só está acontecendo porque Deus, de forma direta ou indireta, está querendo fazer algo além de nós. Então você acaba entendendo que o seu trabalho não é apenas qualquer trabalho. Deus está imprimindo alguma coisa lá. Não foi o que a moça que louvou aqui disse antes? Estava no meu trabalho, uma moça apareceu lá e disse que não estava sentindo a presença de Deus. Era ela entendendo que o trabalho, por mais que seja CLT, não era apenas algum trabalho. Deus estava se manifestando lá. Então você compreende que tudo aquilo que você está se dispondo a fazer, Deus está, através do reino, se revelando em você. Não é o que Paulo nos ensinou? Tudo aquilo que façam para que o reino e o nome de Deus seja glorificado. Então não importa se você está varrendo o chão, o nome de Deus está sendo glorificado. Não importa se você está recebendo na recepção, o nome de Deus está sendo glorificado. Não importa se você está dentro de uma produção e ninguém vê onde você está e ninguém sabe quem você é, o nome de Deus está sendo glorificado. Não importa quem você está com contato, seja grande, pequeno, médio, alto, baixo, gordo, magro, Deus está sendo manifestado, porque as coisas não se revelam quando Deus está dizendo: oi, sou eu que estou me revelando. As coisas se revelam a partir do momento que você entende que Deus está operando em você, o querer e o efetuar. Não sei para quem é, mas eu sinto que Deus vai pregar esta noite para esta igreja. Deus está se manifestando de uma certa forma, a ponto de abrir a sua mente em ambientes que você até agora estava criticando, servirá como resposta de Deus para a sua vida, e não apenas para a sua vida, servirá como resposta de Deus para alguém que vai ser alcançado através disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Compreendo isso. Não tire o som aqui do retorno, por favor. Compreendo isso e entendo o que Deus está fazendo. E uma vez que Deus está fazendo, Ele está manifestando sobre mim a sua graça. Aleluia! Deus é aquele que une o tempo. Preste atenção, eu quero alcançar vocês, eu pretendo chamar. Deus é aquele que une o tempo. E se não há ninguém capaz de se levantar em um tempo, Deus está levantando alguém. Vamos historicamente. Esse texto de Neemias, ele é um cerco histórico. Eu quero ser bem rápido. Essa história começa em Jeremias. Jeremias é aquele que vai profetizar que os babilônicos viriam e destruiriam Jerusalém. Vocês lembram? Judá e Jerusalém. Jeremias é aquele que vai chorar. A mensagem de Jeremias é uma mensagem dura, porque é a mensagem que diz: arrependam-se,
porque está vindo a ira do Senhor para um novo tempo, e esta ira virá através dos profetas. Abacuque se levanta na mesma época, porque ele é contemporâneo a Jeremias. E sabe o que Abacuque fala? O justo viverá pela sua fé. Há uma mensagem sendo pregada, e essa mensagem é de o justo se preparando para viver pela fé, e os babilônicos que estão vindo sitiar Judá. Quando isso acontece, os babilônicos vêm com força máxima. Eles irão fazer 3 sitiações. Quantas sitiações? 3. Eles irão levar primeiro os jovens da elite, os homens que estavam sendo estudados, estavam estudando no reinado judaico, que esses jovens nós conhecemos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando os babilônicos vêm e sitiam Judá, eles levam essa primeira leva. É eles que vai escrever dizendo que não chegaram, não se misturaram com a Babilônia, enfim, todos os detalhes. A segunda leva que ele vai levar são aqueles que detinham o poder de alguma coisa, e a terceira leva que ele vai levar são aqueles que serviriam como escravos. Entenda o seguinte: a Babilônia entrou em Judá, em Jerusalém, destruiu absolutamente tudo, tirou os seus homens e as suas mulheres e colocaram eles para trabalhar. Nessa terceira leva, quem nós vamos ver no texto historicamente é Ezequiel. Lembra Ezequiel? Ele era sacerdote, de linhagem sacerdotal, mas ele estava como escravo. Ele é aquele que escreve: enquanto nós estávamos junto ao rio Quebar, eu vi o Senhor, e ele disse: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Okay? Então eu compreendo que a Babilônia veio para destruir tudo. Uma vez que a Babilônia sitiou Judá, ela destrói absolutamente tudo que tem em Judá. Escute, quando o inimigo assetia a minha cidade e a minha casa, ela destrói tudo aquilo que para mim um dia fez e foi importante. O trabalho do inimigo, segundo Jesus disse, veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar toda a paz, ele veio para desmoronar com todas as coisas, ele veio para derrubar pedra e não deixar pedra sobre pedra. Quando Judá é sitiado, quando Jerusalém é sitiado, tudo está destruído. Os babilônicos vão ser agora conquistados. E sabe por que eles serão conquistados? Pelos persas. Os persas é exatamente o tempo de Esther. A rainha Esther irá se levantar exatamente neste tempo. É ela que vai, é através dela que os judeus serão salvos. Mas eu estou dizendo isso aqui para vocês entenderem. Os babilônicos foram e sitiaram e destruíram. Dos babilônicos pulou para os persas. Os persas agora não tem muita coisa como os judeus no quesito de escravidão. Então os persas permitem que os judeus vá de forma voluntária e tranquila, à vontade, voltar para a sua terra. O rei vai liberar para que os judeus voltem e reconstruam o seu país, a sua cidade. Mas o texto diz que a primeira volta que vai acontecer é de Zorobabel. Zorobabel vai pegar uma quantidade de pessoas, e quem vai escrever sobre Zorobabel também é o livro de Esdras, que está antes de Neemias, mas também o livro de Zacarias, que fala sobre Zorobabel. Zorobabel vai pegar uma quantidade de pessoas, e eu estou pregando para você aqui, apenas mesmo para você entender. Ele vai pegar uma quantidade de pessoas, e nessa quantidade de pessoas ele tem velhos e novos. Ele tem pessoas que eram antigas, pessoas que eram novas. Nessa quantidade de pessoas, ele tem uma quantidade de uma geração. E quando Zorobabel chega em Jerusalém, como está Jerusalém? A cidade está destruída, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Zacarias escreve esse texto dizendo que quando eles chegaram na cidade, os jovens se alegravam, porque para os jovens voltar de onde os seus pais vieram era alegria, mas os velhos choravam, porque quando os velhos viram a cidade que um dia era gloriosa, eles não conseguiam entender porque estavam dentro daquilo. Isso daqui não soa nada para você? Quando duas gerações se unem, tanto a passada como a atual, e enquanto uma está se alegrando, outra está chorando, porque enquanto uma está se alegrando porque está em sua terra natal, outra está chorando porque a cidade natal não é mais a mesma cidade, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, os inimigos bagunçaram toda a casa. Então o texto diz que os homens desanimaram, alguns deles resolveram voltar para a escravidão dos persas. Mas a segunda volta que vai acontecer é por Esdras. Esdras vai ser o responsável de trazer o culto de volta ao Senhor. E quando Esdras reúne uma quantidade de pessoas, ele chega de novo em Jerusalém. Sabe o que eles veem? Eles veem a cidade na mesma situação, muros derrubados, portas queimadas, tudo destruído. Esdras faz o que pode, mas o texto
de pessoas que querem voltar para o mundo de escravidão, porque não conseguem aceitar como está a sua casa, como está a sua cidade. Então Deus vai unir o tempo, porque tudo aquilo que Deus faz de forma perfeita. Se entre Zorobabel nada aconteceu, se entre Esdras nada aconteceu, Deus vai levantar um homem por nome de Neemias. Aleluia. E Neemias vai ser o homem que vai olhar a situação, mas não vai aceitar a situação. Neemias vai ser o homem que vai olhar o problema, mas não vai ficar de braços cruzados a ver o problema. Eu estou pregando esta noite por esta igreja para dizer: vocês acham que estão cumprindo apenas mais uma semana, porque é uma semana de festividade nesta igreja, e mais uma semana irá acabar e você voltará para a sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Porém, eu preciso pregar: você está enganado. Deus não irá estar permitindo vocês viverem essa semana para vocês voltarem como se nada tivesse acontecido. Deus está abrindo a visão desta igreja e a sensibilidade para que vocês olhem em lugares que outros estão vendo ruínas, estão cruzando o braço, não estão fazendo nada para se posicionarem para dizer: aqui não acontecerá mais. O inimigo fez bagunça, mas não continuará mais. O inimigo destruiu os muros, queimou as portas, mas não irá continuar mais. Eu sinto de Deus de pregar para alguém aqui. Eu não estou falando de microfone na mão, eu não estou falando de vocabulário bonito, eu estou falando de você entender que Deus já colocou sobre as suas mãos todas as ferramentas necessárias para o tempo de reconstrução. Eu estou pregando para mães aqui: chega de Satanás entrar na sua casa e fazer a bagunça que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e sair de lá como se nada tivesse acontecido. Deus te deu a ferramenta para dizer: aqui não, Satanás, na minha casa não, dos meus filhos não. Alguém recebe esta palavra? Eu estou pregando para jovens: chega da gente falar na segunda, eu quero ser santo, mas na terça nos entregarmos aos nossos pecados e às nossas vontades da carne. Chega da gente dizer: eu vou, mas depois abandonar como se nada tivesse acontecido. Os jovens da Estrela do Oriente vai se levantar como aqueles que vão dizer: eu sou a resposta de Deus para esse tempo. Quem recebe esta palavra? Prega comigo em nome do Senhor Jesus. Prega comigo em nome do Senhor Jesus. Você consegue tocar na mão desse irmão do seu lado? Fale para ele: Deus já te entregou todas as ferramentas. Diga: Deus já te entregou todas as ferramentas. Deus já te entregou todas as ferramentas. Deus já te entregou todas as ferramentas. Eu quero que alguém receba esta palavra. Deus já te entregou todas as ferramentas. Pastor, mas eu não sei falar direito. Mas você não precisa. O Deus que te tirou toda a maçã do pecado, firmou seus pés sobre a rocha, pôs o novo cântico na sua boca. É Deus que está dizendo: eu estou me revelando através da sua vida. Eu estou me revelando através de você. Alguém pode adorar a Ele aqui. Ou você acha que Deus está te dando um casamento abençoado porque você é boa? Ou você acha que Deus está te dando uns filhos abençoados porque você tem a melhor educação do mundo, que precisa ser conhecida em Harvard? Ou você acha que Deus está fazendo a sua família ser próspera apenas por conta de você? Nada do que acontece é por acaso. Deus está conectando os tempos. Eu sinto de Deus de pregar nesta casa. Nós não entenderemos errados, nós iremos entender de forma certa. Se Deus fez o que fez em mim, que sou o maior pecador de todos, é porque Deus quer revelar através de mim alguma coisa que precisa alcançar a vida de outros. Eu estou pregando esta noite que quando Neemias ouviu a mesma coisa que Zorobabel ouviu, a mesma coisa que Esdras ouviu, e sabe o que eles ouviram? Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Zorobabel continuou como se nada tivesse acontecido, Esdras continuou como se nada tivesse acontecido, mas Neemias não. Neemias sabia onde estava, sabia o que era, sabia o que carregava, sabia para onde estava indo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus está dizendo: eu irei trazer consciência de localização para a gente aqui. Essa história de você não saber onde está e nem para onde está indo, isso não é coisa de Deus, não. Você sabe onde está, você sabe para onde está indo. Escute, Satanás gosta de bagunçar a nossa mente, porque enquanto
Se ele não quisesse perguntar, ele não perguntaria. Ele não nasceu no povo judaico, ele não nasceu nas suas terras natal, ele nasceu no meio de persas. Mas ele pergunta, porque ele está querendo mostrar amor, fraternidade. Não compreende como o evangelho é mais exposto em Neemias do que a gente imagina. Porque Neemias é alguém que está em um nível diferente, mas ele não olha para o seu próprio umbigo. As bênçãos que Deus derrama em nossas vidas é apenas para que nós desfrutamos. Deus nunca irá derramar bênçãos sobre você para ficar apenas em você. Deus fará porque Ele quer alcançar alguém através de você. Deus está movimentando. Neemias vai perguntar a situação do povo, e quando a resposta é: os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Meus irmãos, sabe o que significa muros derrubados e portas queimadas? Muros derrubados, não tem segurança. Porta queimada não é uma cidade de glorificação, porque o texto e a história conta que todas as vezes que entravam em Jerusalém, com os portões de Jerusalém, eles entravam festejando, porque através dos portões conheciam a autoridade da cidade. Só que os muros estão derrubados. Não percebem que o que o inimigo está fazendo é exatamente isso? Ele tirou toda a segurança. Todo mundo entra a hora que quer, do jeito que quer, faz o que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Ele tirou toda a glorificação, porque ao olhar para a cidade, ninguém consegue ver absolutamente nada. Olha Neemias ouvindo isso. Olha Neemias ouvindo isso. Sabe como Neemias vai ouvir isso? Eu sei porque essa notícia chegou em mim. Eu sei aonde eu estou. Aleluia. Ele não estava em qualquer lugar. Ele estava exatamente onde Deus estava depositando sobre as mãos dele ferramentas para o tempo de reconstrução. Não assuma. Ou você, ao ouvir cenários complicados e caóticos, entra no teu quarto, fica choramingando como só você sofreu na vida e sofre na vida, ou você compreende que Deus colocou você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as ferramentas certas. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que precisa receber esta palavra para a continuação desta semana poderosa.
Quisleu. Quisleu é um mês, que significa novembro, dezembro. Nisan é outro mês, que significa março e abril. Sabe quanto tempo passou desde quando Neemias recebeu a notícia de que os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas, para até Deus responder alguma coisa? 4 meses. De Deus. Quanto tempo, meus irmãos? 4 meses. E sabe o que Neemias fez nesses 4 meses, enquanto Deus não respondeu absolutamente nada? Primeiro, ele orou. Segundo, ele jejuou. Terceiro, ele planejou. Glória a Deus. Quarto, ele serviu. Glória a Deus. Meu Deus! Eu sinto a graça de Deus. Pastor, eu vou mais, vou fazer mais. Deus parece que não me responde. Primeiro você ora, depois jejua, depois planeja, depois continua servindo. Não entende que a resposta de Deus para eles, meus pastores, para Neemias, vai vir exatamente enquanto ele está servindo vinho ao rei? Porque ser um agente da reconstrução requer de nós habilidade para entender que tudo está conectado. Deus não faz as coisas fora de nós, Deus não faz as coisas por fazer. Neemias está servindo vinho ao rei, sabe o que significa vinho? Nós já sabemos, alegria. Então, enquanto a sua alma está triste, Deus ainda não respondeu nada, ele todos os dias está dizendo: eu ofereço alegria, eu ofereço alegria, eu ofereço alegria, eu ofereço alegria. Não entende? Eu não estou sendo nenhum ponte aqui para liberar esta palavra. Na verdade, eu estou querendo que você entenda o seguinte: ser agente da reconstrução é quando Deus te leva a ser resposta, quando você está precisando de resposta. Alguém está dizendo: Deus, sou eu que preciso que o Senhor fale comigo. Só que Deus está dizendo: tem capacidade de servir mesmo quando é você que está precisando, tem capacidade de louvar mesmo quando é você que está ansiando, tem capacidade de pregar quando é você que está necessitando de uma resposta. Porque se você for capaz de fazer aquilo que você pode, Deus será capaz de fazer aquilo que você não pode fazer. O texto diz que por 4 meses Neemias orava, jejuava, planejava, servia. Orava, jejuava, planejava, servia. Orava, jejuava, planejava, servia. Ele não sabia quando Deus ia responder, mas ele não vai pegar no pé do seu propósito. Ele orava, jejuava, ele servia. Ele orava, jejuava, planejava, servia. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite. Eu não sei qual é a forma que você escolheu viver esses últimos meses desse ano, mas eu tenho uma notícia: se você orar, jejuar, planejar e servir, Deus já está movimentando céus e terras para revelar a sua graça. Ele passou querendo a maia, finaliza essa mensagem. O texto diz que ele ora, e ele ora, levando a Deus o reconhecimento de todo o seu povo. Ele pecou, seu povo pecou, mas ele se arrepende. E a oração de Neemias, meus pastores, meus obreiros, a oração de Neemias não é uma oração apenas que reconhece o pecado, não é uma oração apenas que pede perdão, é uma oração que se coloca em disposição para o mundo. Ele termina a oração dizendo: nós pecamos, queremos o seu perdão. O Senhor fez e falou que se nós nos arrependêssemos, o Senhor ia fazer tudo de novo. Então eu finalizo a oração, eu me torno disponível aquilo que o Senhor quer fazer. Eu me torno disponível aquilo que o Senhor quer fazer. Eu sou um jovem de 27 anos. Deus, por sua graça, tem feito algumas coisas na minha vida que eu nem conheço, mas a minha oração é: Pai,
Neemias está servindo vinho ao rei. O rei, para olhar para Neemias e perguntar sobre o sentimento de Neemias, era quase impossível. Aleluia. Eu estou falando de monarquia, amém? Os jovens entendem o que é monarquia, né? Nós aprendemos isso. Eu estou falando de monarquia, rei. Para o rei se preocupar com o súdito era quase impossível, porque para o rei ele faz como ele fez na minha vida. Mas aquele dia o rei vai olhar para Neemias e vai dizer: por que o seu rosto está triste? 4 meses servindo, e aquele dia o rei vai perguntar por que o rosto está triste. Ele diz: só pode ser tristeza de coração, porque doente você não está. Então Neemias responde: como não estaria triste? Aleluia. Na verdade, esses meses que se passou, só eu sei o que eu passei. Só eu sei quando eu orei, jejuei, consagrei, planejei. Então o rei vai perguntar para Neemias: o que eu posso fazer por você? Olha a resposta de Neemias. Preste atenção aqui. Olha a resposta de Neemias: eu quero que o Senhor libere cartas. É só na minha cabeça que dá um nó bem grande. O que significa pedir cartas? Eu pediria ouro, cartas, fazer um grande projeto. Só que Neemias é inteligente. Sabe quem é ele no reinado persa? Não é absolutamente ninguém. Mas se ele carregar a carta do rei, sabe a autoridade que ele tem no reinado persa? Nenhuma. Mas se ele carregar a carta do rei, eu sei a graça de Deus ao pregar esta mensagem. Neemias vai dizer: eu quero cartas. Sabe por quê? Porque eu descobri nesses meses, enquanto planejava, chorava e orava, que se eu tiver uma carta com o seu carimbo, rei, eu entro onde ninguém entra, eu decreto que ninguém decreta, eu faço o que ninguém falou. Aleluia. É por isso que Neemias vai pedir cartas, porque ele precisa de materiais para colocar o muro de pé. Mas como ele vai conseguir os materiais? Simples, não dizendo que é Neemias, dizendo: eu tenho a carta do rei, ele permitiu, está liberado, eu preciso dos materiais. Eu estou querendo que vocês entendam esta noite que há uma carta liberada para vocês. Chega de ouvir as coisas e não fazer absolutamente nada. Há uma carta em vocês. Chega de ouvir Satanás fazer bagunça e a gente ficar de braços cruzados. Há uma carta liberada em vocês. Chega da gente se entregar para os nossos pecados e as nossas vontades. Há uma carta liberada para vocês. Chega de entrar na nossa casa e tudo está de ponta cabeça e a gente apenas quer ir embora. Há uma carta liberada para vocês. E essa carta vai trazer à existência o que não existe. Coloca a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Finalizo. Deus está dizendo: eu estou liberando cartas, e a carta carrega o poder de uma palavra de novo. Jesus é a carta, 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 Jesus é a carta. Não, ministério de louvor, Jesus é a carta.